Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 28 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico do capítulo 1 ao capítulo 4 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Parabéns! Estamos no terceiro livro da Bíblia e nem finalizamos o mês de janeiro, né? E eu quero te convidar a perseverar nessa leitura bíblica. Nós vamos ver muitas coisas a respeito das leis dos sacrifícios aqui no livro de Levítico. Levítico ele tem 27 capítulos e há figuras centrais que você já conhece. Figura de Deus, de Moisés, de Arão, que nós vamos ver aqui no livro de Levítico. E Levítico ele foi escrito para quem? Para os descendentes da tribo de Levi, né? Responsáveis esses por manter o culto em Israel. E nós vamos ver que ele também tem um objetivo, o propósito de conduzir os israelitas no caminho da santidade, né? Para que eles se mantivessem separados, principalmente quando entrassem na terra prometida, onde havia outros povos já habitando aquela região, eles não viessem a se contaminar com outros povos pagãos, né? Quem escreveu o livro de Levítico? Como ele faz parte da Torá, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu foi Moisés, isso mesmo. E claro que aqui no livro de Levítico, que nós falamos sempre que o Antigo Testamento, né, ele é sombra daquilo que é vindouro do Novo Testamento. Então, você vai ver que a figura do sacrifício, né, vai remeter ao sacrifício de Cristo Jesus lá no Novo Testamento, né? Então, nós vamos ver o pecado ele é mostrado claramente, né, com a necessidade de que haja expiação por causa dele. E Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vamos ter isso muito forte, né, na questão do sacrifício. E nós podemos ver que neste livro nós vamos falar dos holocaustos, vamos falar das ofertas, né? E aí você vai entender um pouquinho como funcionava o culto a Deus naquela época. O Senhor disse e chamou a Moisés e da tenda da revelação disse-lhe: fala aos israelitas, quando algum de vós apresentar uma oferta ao Senhor, deverá ser de gado, de rebanho bovino ou de rebanho ovino ou caprino, né? Então, gado, bovino, rebanho ovino e o caprino. Então, se a sua oferta for holocausto de rebanho bovino, oferecerá o macho sem defeito. E a entrada da tenda da revelação para que seja aprovado ao Senhor. Porá a mão na cabeça do holocausto e este será aceito a favor dele para a sua expiação. Depois sacrificará o novilho perante o Senhor e os sacerdotes, filhos de Arão, oferecerão o sangue e aspergirão ao redor do altar que está na entrada da tenda da revelação. Então, ele tirará o couro, o holocausto e cortará em pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, esconderão o fogo, acenderão o fogo sobre o altar, arrumarão a lenha sobre ele e também arrumarão os pedaços, a cabeça, a gordura, na lenha que está sobre o fogo em cima do altar. Mas as vísceras, as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se sua oferta for holocausto de rebanho ovino ou caprino, seja cordeiro, cabrito, ele oferecerá também o macho sem defeito. E nós vamos ver que vai também aspergir o sangue sobre o altar, os pedaços, né? Do mesmo jeito será colocado sobre a lenha,
mas as vísceras, as pernas serão lavadas com água, tudo da mesma forma. Será oferta queimada ao Senhor, né? Agradável ao Senhor. E se for de holocausto de ave, também oferecerá rolinhas e pombinhos. E levará a ave ao altar e lhe destroncará a cabeça e queimará sobre o altar e deixará o sangue escorrer na parede do altar. Tirará o papo, as penas e levará e lançará do lado leste do altar no lugar das cinzas. E abrirá as aves junto com as asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está sobre o fogo, e este é um holocausto, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2, nós vamos ver as ofertas de cereais, né? Logo depois das ofertas de cereais, nós vamos ver os sacrifícios pacíficos, já no capítulo 3. Mas se alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, sua oferta será da melhor farinha. Sobre ela derramará o azeite e porá incenso. E levará o sacerdote aos filhos de Arão, deles pegará o punhado da melhor farinha com o azeite e todo o incenso e queimará sobre o altar, como oferta memorial, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertencerá a Arão e aos seus filhos, que é porção santíssima entre as ofertas queimada ao Senhor. E quando fizeres oferta de cereais, assada no forno, deverá ser de bolos feitos da melhor farinha, sem fermento, amassado com azeite, ou bolachas sem fermento, untadas com azeite, e a sua oferta de cereais for assada e agradável, será feita da melhor farinha, sem fermento. E ele fala também que nenhuma das ofertas de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois não queimareis nenhum fermento, nem mel algum como oferta queimada. Podeis oferecê-los ao Senhor como oferta de primogênito dos frutos, que é as primícias, mas não subirão como aroma agradável ao Senhor sobre o altar. Temperarás com sal todas as tuas ofertas de cereais, e não deixarás que lhe falte o sal da aliança do teu Deus. Oferecerás sal em todas as suas ofertas. E aí, nós vamos ver que se fizer as ofertas de cereais dos primeiros frutos, oferecerás o grão moído de espigas verdes tostadas no fogo, e derramarás azeite e porás incenso sobre ela, uma oferta de cereais. E o sacerdote queimará a parte memorial, isto é, a parte dos grãos moído, a parte do azeite, todo o incenso é oferta queimada ao Senhor. Capítulo 3, os sacrifícios pacíficos. Então, estávamos falando de oferta, agora vamos para o sacrifício. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se fizer do gado bovino, seja macho, seja fêmea, deverá ser oferecido sem defeito ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da oferta e sacrificarás a entrada da tenda da revelação. Então, a forma que você vê que é a mesma, né? Isso, então, do sacrifício da oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, e toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, a quem está junto dos lombos, a protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. Os filhos de Israel queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto que está sobre a lenha do fogo. É oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Isso mesmo. Isso é a sua oferta.
como sacrifício pacífico ao Senhor for de gado, ovino ou caprino, seja macho ou de fêmea, deverá ser sem defeito. E olha só, se oferecer um cordeiro, deverá oferecê-lo diante do Senhor. E este é o versículo do nosso devocional, do nosso versículo do dia. Isso mesmo, aquele versículo que nós meditamos um pouco mais, tirando dele não só o seu significado da época, mas também aquilo que diz respeito aos nossos dias. Isso mesmo. E aí porás a mão na cabeça da sua oferta e o sacrificarás diante da tenda da revelação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar e ao redor. Então, o sacrifício de oferta pacífica fará uma oferta queimada ao Senhor, gordura da oferta, a cauda gorda inteira, cortada, rente ao espinhaço, e toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre ela, os rins, a gordura que está sobre ele, e o que está junto aos lombros, protuberância do fígado, juntamente com os rins, ele o tirará, e o sacerdote queimará isso sobre o altar, e é alimento de oferta queimada ao Senhor. E aí nós vamos ter o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se alguém pecar por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, e se for sacerdote ungido que pecar, tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Levará o novilho à entrada da tenda da revelação diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o sacrifício diante do Senhor. Então o sacerdote ungirá, pegará um pouco do sangue do novilho e levará à tenda da revelação, e molhando o dedo, aspergirá 7 vezes diante do Senhor. Então, isso aqui você percebeu, né, que são muitos rituais, alguns com alguma semelhança entre eles, né? Por exemplo, aqui o sacerdote também porá um pouco do sangue diante do Senhor sobre as pontas do altar, incenso aromático que está na tenda da revelação, e derramará todo o resto de sangue de novilho sobre a base do altar. E tirará toda a gordura do novilho, da oferta pelo pecado, toda a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está sobre ela. Então ele vai falando cada detalhe, inclusive do couro, o couro do novilho, toda a carne com a cabeça, as pernas, vísceras e os excrementos, enfim, tudo que restar do novilho levará para fora do acampamento, um lugar puro, onde se joga a cinza, queimando sobre a lenha, pois será queimada onde se joga a cinza. E o sacrifício do pecado da comunidade, de toda a comunidade de Israel, se pecar por ignorância, sem conhecimento da Assembleia, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, tornando-se assim culpada, quando o pecado que lhe cometeram for descoberto, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e levará diante da tenda da congregação, e os sacrifícios da comunidade e os anciões da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será sacrificado diante do Senhor. Então o sacerdote ungirá, levará um pouco do sangue do novilho à tenda da revelação, o sacerdote molhará o dedo aspergirá 7 vezes diante do Senhor e diante do véu do altar. E aí nós podemos ver que fará como fez com o novilho da oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por eles e serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará, como queimou o primeiro novilho, oferta pelo pecado da Assembleia. Então,
todas as ofertas em relação ao pecado era fora, né? Era queimada fora. Você já percebeu isso aqui no texto, né? E o sacrifício pelos pecados de um líder. Quando um líder pecar, fazendo por ignorância, ou seja, sem querer, qualquer coisa que o Senhor seu Deus proibiu, assim tornará culpado. E quando for notificado o seu pecado, levará uma oferta de bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, o santificará no lugar do sacrifício, e o holocausto diante do Senhor é uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote pegará com um dedo um pouco de sangue de oferta pelo pecado e porá diante das pontas do altar do holocausto e derramará o resto de sangue na base do altar. Isso mesmo. Também queimarão sobre o altar toda a gordura do sacrifício, as ofertas pacíficas. Assim, o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele e ele será perdoado. E aí, por fim, o sacrifício pelo pecado do povo, né? Que é a última parte do nosso capítulo 4 de hoje. Então, você vê, né, para cada um, Deus vai trazendo os detalhes. Se alguém dentre o povo pecar por ignorância, todas as vezes é por ignorância, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, e assim tornar culpado, quando for noticiado do pecado que cometeu, levará como oferta pelo pecado cometido uma cabra sem defeito. E aí nós vamos ver, né, que vai se proceder em relação ao dedo de sangue, né, com um pouco de sangue da oferta, será posto no altar, derramará o resto na base do altar, igualzinho às outras ofertas. Tirará toda a gordura, igualzinho, assim o sacrifício fará expiação em favor dele e ele será perdoado. E se trouxer a ovelha como oferta, pelo pecado deverá trazê-la sem defeito, porá a mão na cabeça da oferta pelo pecado e sacrificará como oferta de pecado no lugar em que sacrifica os holocaustos. Depois o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue e porá sobre as pontas do altar, né? Igualzinho fez o outro. Tirará toda a gordura, como tira a gordura de cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará em favor pela expiação do pecado que cometeu e ele será perdoado. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e nós queremos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo, e que isto seja agradável a Ti, que é o nosso culto racional, como bem nos ordena o livro de Romanos. E queremos sim que Tu sejas Senhor sempre das nossas vidas. Por isso consagramos tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.